Pessoal que vai fazer Sindogesp para o Ógimo dos Santos. Viemos agora aqui trazer uma informação valiosíssima. Em dias atrás fizemos um vídeo explicando quais os critérios que a banca utilizaria para avaliar o candidato no concurso da estiva, que foi aplicado anteriormente. E agora, após a prova, tivemos os nossos candidatos aprovados e até publicamos no Instagram pedido de agradecimento aí, né, a todos. As pessoas comentaram pra caramba aí, estão nos recomendando para o pessoal do Sindogesp agora. Entretanto, algumas pessoas não se prepararam para esse concurso e, infelizmente, não obtiveram aptidão no psicotécnico. Agora, após essa inaptidão, algumas pessoas nos procuraram para uma tentativa de recurso. E com isso trouxeram-nos o laudo. O que é o laudo? A partir do momento que a pessoa não é aprovada na avaliação psicológica, ela passa por uma avaliação, por uma entrevista devolutiva, e nessa entrevista devolutiva é entregue a ele o laudo explicando os motivos da sua inaptidão e quais os critérios utilizados pela banca em questão de média e quais testes o reprovaram. Surge muitas vezes uma dúvida dos alunos assim: professor, eu fiz 5 testes. Se eu reprovar em apenas um teste, eu estou eliminado do concurso? Se eu, por exemplo, fiz vários testes e reprovei no palográfico, eu estou reprovado? Quando nos perguntam isso, antes de termos esse critério revelado de média exata, o que nós utilizamos? Nós utilizamos a regra do gabarite tudo. Gabarite tudo. Por exemplo, em personalidade, existe um padrão exigido para as carreiras. Então, nós nos enquadramos exatamente dentro daquilo ali. No palográfico, a mesma coisa. E nos testes de atenção, memória e raciocínio, que são aspectos cognitivos, nós dizemos para o candidato o seguinte: gabarite. Aprende a gabaritá-los. Por quê? Gabaritando, independente de qual seja a média utilizada pela banca, a gente ganha nesse psicotécnico. E aqui, nós vamos saber detalhadamente qual que é a regra, que isso não é revelado em edital. A regra, quantos testes o candidato precisa passar, quais os testes necessariamente ele precisa ser apto para não reprovar. Se ele pode reprovar em algum teste, se alguma característica pode ser inapto ou não. Então, vamos aqui trazer o laudo de um candidato. Antes de eu mostrar para vocês o laudo confidencial, para que vocês tenham um entendimento de como funciona, pedir para que vocês deixem aí um curtir e sigam o nosso canal. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, um link do nosso curso, caso você queira adquirir a nossa plataforma. É uma plataforma de aula gravada, com todos os testes, com todo o material disponível, atendimento específico, cronograma de aula. Também vou deixar o meu contato do WhatsApp aqui no link, para que vocês, caso precise tirar alguma dúvida, queira falar com a gente, estou à disposição, beleza? Vamos então dar continuidade. Como vocês observam aqui, ó, ele é confidencial. Mas não estamos expondo o nome de ninguém aqui, simplesmente explicando a regra do jogo para vocês terem uma condição de agora, além de treinar melhor, saber exatamente o que vocês precisam fazer para não cair. De uma maneira muito mais clara. Aqui eu trouxe o laudo na íntegra, né? Que aqui fala dos aspectos de personalidade, trouxe aqui FP2, NeoPI e palográfico, que foram os testes de personalidade cobrados pela banca e DCAP. E nessa outra tabela, traz aqui os aspectos cognitivos, que foi TRI, BDA alternada, BDA dividida e TPIC, que é um teste de memória. Está um pouco ruim de visualizar, por essa razão, eu vou trazer para vocês numa tela maior aqui um recorte, perfeito? Que aí fica mais fácil para que a gente visualize. Primeiro, isso aqui é a regra comportamental de personalidade. Veja, essa parte aqui que eu fiz um recorte. Nesse recorte ele diz assim, ó: para ser aprovado, recomendado no caso, em aspecto de personalidade e comportamento, precisa ter mais de 50% de apto em cada teste. Ou seja, precisa ser 50% apto em cada teste aplicado. Ou seja, estar apto concomitantemente em 2 dos testes aplicados. Vamos entender melhor isso aqui. Veja, a primeira regra é ficar apto no teste e nas características deles aplicados. Então, os testes aplicados foram, como eu mostrei para vocês, só que estava um pouco pequena a tela, ó, IFP2, NeoPI e palográfico. Isso aqui são testes de personalidade. Primeira regra do jogo é ficar apto no teste, para ter um aspecto
de apto ou inapto nele. Vamos lá, então, entender. Por exemplo, esse teste aqui, FP2, ao todo, são 13 características. Entretanto, a banca utilizou apenas 5 delas para verificar as características do candidato. Sendo elas intracepção, desempenho, agressividade, que está escrito agressão, mas é agressividade, persistência e autonomia. Vejam, o candidato, segundo a regra individual de cada teste, diz está apto em 3 dos 5 fatores. Então aqui temos 5 fatores. Ele precisava ficar desses 5 em pelo menos 3. Veja, intracepção exigia-se médio ou forte, que seria de 30 a 60. Infelizmente, o candidato ficou extremamente baixo. Então, já um a menos dos 3. Ele agora só poderia ficar inapto em mais um desse teste. Em desempenho, teria que ficar médio a forte, que seria entre 50% a 70%. Infelizmente, ele também ficou baixo. Ou seja, dos 5 testes, agora ele pode, daria para virar o jogo. Ainda daria para virar o jogo. Mas, veja, em agressividade que vai de 30 a 50, infelizmente, ele atingiu um fator de 70. E isso aqui o torna inapto. Então, no teste de IFP2, derrubou o candidato. E aí vamos para o próximo. NELPI. NELPI, acreditem, ele tem 30 aspectos, mas os exigidos pela banca foram apenas 6. Ansiedade, raiva, depressão, impulsividade, ordem e franqueza. E veja, o candidato, ele deveria ficar apto em pelo menos 4 dos 6 fatores aplicados. E aqui, infelizmente, exigia-se de 35 a 55, ele ficou em 58, inapto. 35 a 55, 60, inapto e raiva, ultrapassou. Depressão, baixa a média, que seria de 35 a 55, ok, aqui está apto. Impulsividade, entre 35 e 55, 53, opa, ok, mais um apto. Aqui, de 45 a 65, opa, ok. Agora aqui, franqueza, de 35 a 55, baixa, infelizmente, não ficou apto. Ou seja, já sabemos o quê? São 3 testes. 3 testes. Ele deveria ficar em pelo menos 2 aptos. E desses 2, infelizmente, desses 3 aplicados, 2 ele já rodou. Então, infelizmente, ainda que ele gabaritasse todo o sistema do palográfico aqui, não seria suficiente. Desse palográfico foi cobrado 5 fatores, que seriam distância de palos, distância de linhas, margem esquerda, margem direita, margem superior. E aqui nós temos toda a numeração que eles exigem. A distância entre a linha. Isso aqui é o quê? Essa aqui está uma linha, aqui está uma outra linha. Pelo menos de 2 milímetros a 4. Cara, aliás, de 2,8 a 6,7. Cara, tava muito fácil. Tava muito fácil. O cara deve ter feito isso aqui, Infelizmente. Distância entre os palos. Cara, distância entre os palos é essa distância aqui, 2,4 milímetros a 4. Cara, também era uma distância considerada. E ele ficou entre 2,2. Ficou em cima praticamente um do outro. Não podia ficar. Margem esquerda diminuída. Isso aqui podia ficar entre 4,3 a 10,8. Ficou lá em cima do papel. O papel está aqui, em vez de dar aquela distânciazinha, tipo um parágrafo, já começou em cima da folha lá. E assim por diante. Fez várias coisas aqui que infelizmente não garantiram sua aprovação. E aqui, vamos para os aspectos cognitivos. O que são os aspectos cognitivos? São os testes de atenção, memória e inteligência. O teste de memória, aliás, vamos começar por inteligência. Inteligência cobrado foi o TRI. Exigia-se maior ou 40% do teste. Cara, estava muito fácil. Infelizmente, assim, falta de treino mesmo. Infelizmente, ficou inapto. Ficou abaixo, com inferior. Exigia-se média. PDA. Olha, não estava difícil também. Maior a 40 no percentil. Fez 10. Inapto. Também moscou. Menos da metade do teste. E aqui a mesma coisa. Quase atingiu, mas também não. Inapto.
e só passou no TPIC, teste de memória. Só que as regras aqui é o seguinte, tem que passar em 3 dos 4 testes, ou seja, não poderia ficar inapto em mais de um, somente um teste poderia ficar. Basicamente isso aí. Pessoal, então é isso aí, espero ter ajudado bastante vocês.